Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2021, Universidade em Defesa da Vida. Participe também das atividades culturais. Bom dia a todos e todas que nos ouvem. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo interesse em participar do congresso da nossa universidade, aqui da Unifesp. Hoje nós temos uma mesa aqui muito importante, todas são, mas essa eu acho que é um tema bastante presente no cotidiano de todo mundo, que se ouve falar muito na mídia e que todos de alguma forma acompanham com certo interesse, alguma curiosidade e muitas dúvidas, que é o tema das mudanças do clima, né? A crise climática em perspectiva é o título dessa mesa. E para tanto, sem perder muito tempo, né, eu sou o professor Zisman, aqui do campus Diadema da universidade, trabalho com a temática da sustentabilidade e principalmente vinculado ao curso de Ciências Ambientais da nossa universidade. Esse é um tema presente em vários aspectos, né, dos trabalhos que nós realizamos com os alunos de graduação, de pós-graduação e com a sociedade civil de maneira geral. Então eu sou também um interessado, muito indiretamente, não sou especialista em mudanças do clima, mas acompanho todo esse debate pela pauta da sustentabilidade, que afinal de contas apresenta muitas dimensões, e para que eu possa, eu também, junto com vocês, entender melhor um pouco mais sobre esse tema, nós trouxemos aqui 3 grandes especialistas que vão abordar aspectos diferentes dessa crise, mas igualmente importantes todos os aspectos para a gente fazer um mapa um pouco mais amplo do que significa para a sociedade contemporânea esse fenômeno das mudanças do clima e quais são as consequências para a nossa sociedade. Nós vamos debater hoje com o professor Cristiano Chiesi. No momento que ele for falar, eu apresento os detalhes do currículo dele, mas só para adiantar, ele é geólogo formado pela Universidade de São Paulo e especialista em paleoclimatologia. Vai fazer para a gente uma abordagem sobre os tais ciclos, um pouco do clima do passado e como o nosso planeta se comporta com relação a essas questões climáticas dos tempos anteriores ao que nós vivemos. Depois a professora Luciana Risso, que é especialista em atmosfera, estudos da física da atmosfera, vai falar um pouco sobre o nosso clima presente, fazendo algumas projeções de futuro. E a professora Rosângela Costa, que é especialista nas dimensões humanas e nos impactos que as mudanças climáticas podem causar, principalmente nas pessoas com maior vulnerabilidade na nossa sociedade. Então nós temos um aspecto do clima do passado, do presente e do futuro e as dimensões humanas aqui presentes no nosso debate de hoje. Para iniciar a conversa, né, cada um dos palestrantes vai ter um tempo aqui para apresentar a sua abordagem sobre o tema. E depois eu vou fazer um pequeno resumo, algumas pequenas considerações sobre as falas de cada um, e nós seguimos imediatamente com uma sessão de perguntas. Então todos que quiserem fazer perguntas, por favor, vão deixando elas aí no chat da nossa apresentação que está aí ao lado direito da tela de vocês. Eu vou tentando anotar todas as perguntas que forem sendo colocadas ao longo das palestras, vou tentar agrupá-las em blocos mais amplos, né, porque nós não teremos tanto tempo assim de debate, e as perguntas certamente serão muitas. Eu faço um agrupamento dessas perguntas e depois encaminho para os nossos palestrantes poderem responder. Tá certo? Bom, sem mais delongas, vou apresentar então o professor Cristiano Chiesi. Ele é bacharel e mestre pelo Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, doutor pela Faculdade de Geociências da Universidade de Bremen, Alemanha. Atualmente é professor associado da USP. Seus esforços de pesquisa são dedicados a desvendar as principais características oceanográficas e climáticas do passado, com o objetivo final de fornecer à sociedade o melhor conhecimento possível para projetar e enfrentar as mudanças climáticas. Para tal, investiga sedimentos marinhos e continentais, como arquivos das condições ambientais pretéritas, e utiliza resultados de modelos climáticos numéricos para compreender os mecanismos responsáveis pelas características paleoceanográficas e paleoclimáticas reconstituídas. Professor Cristiano, muito obrigado por aceitar nosso convite. A palavra está com o senhor. Zisman, professor Zisman,
Luciana, Rosângela, muitíssimo obrigado pelo convite. É um enorme prazer participar desta discussão, a crise climática em perspectiva, e eu gostaria de fazer uma apresentação introdutória a respeito do tema. Muito bem. Nesses breves slides que eu vou mostrar, eu vou tratar das mudanças climáticas do passado geológico e os limiares críticos do sistema climático. Eu dividi ela em duas breves partes. Na primeira parte eu vou mencionar e abordar por que estudar os climas do passado geológico. E na segunda parte eu vou falar da crise climática na perspectiva dos limiares críticos do sistema climático. Muito bem. São 4 as principais motivações para o estudo do passado, dos climas do passado geológico. O primeiro deles é o seguinte, no meu ponto de vista, naturalmente, né? O primeiro deles é o seguinte: os climas do passado geológico fornecem séries temporais, ou seja, dados climáticos mais longos em relação aos registros climáticos instrumentais, permitindo, portanto, avançarmos na compreensão dos controles, das magnitudes e dos aspectos espaciais e temporais das mudanças climáticas. Vejamos essa figura publicada no 5º relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Ela nos traz a taxa de elevação do nível do mar em milímetros por ano. Nós temos 5 fatias de tempo nesta figura. Da direita para a esquerda, começamos pela era da altimetria satelital, que vai mais ou menos de 1993 a 2012. Para esse intervalo de tempo, nós temos mais ou menos 3,5 milímetros de elevação do nível do mar por ano. Quando consideramos o último século inteiro, temos um valor um pouquinho mais baixo de 2 milímetros por ano. Quando nós consideramos os últimos 2.000 anos, nós chegamos a valores ainda um pouquinho mais baixos, de 0,2 milímetros por ano. No entanto, quando olhamos para o passado geológico, por exemplo, na última transição do máximo glacial para o Holoceno, entre 22 e 7 mil anos antes do presente, nós chegamos a valores como 10, 12 milímetros por ano de elevação do nível do mar. Quando vamos para um intervalo específico desta transição aqui, ou seja, 14,6 mil anos antes do presente, no pulso de degelo chamado 1A, nós podemos chegar a valores como 45 milímetros de elevação do nível do mar por ano. O que isso nos diz, portanto? Nos diz, em primeiro lugar, que a taxa atual de elevação do nível do mar é incomum em relação aos últimos 2.000 anos, muito alta, mas que taxas maiores aconteceram no passado geológico. Entretanto, e isso é fundamental, isso se deu nas transições entre os glaciais e os interglaciais. E ali nós tínhamos forçantes climáticas muito intensas. Vejam que hoje nós temos uma nova forçante climática extremamente intensa atuando no planeta, que é a forçante antrópica. E ela já tem a dimensão, a magnitude similar a essa daqui. Ou seja, o sistema climático é capaz de gerar taxa de elevação do nível do mar muito mais alta do que a atual, existindo a forçante necessária. Infelizmente, nós temos hoje a forçante necessária para isso, que é distinta daquela que fez a transição do último máximo glacial para o clima pré-industrial, mas que é tão forte quanto ela, que são as emissões de gases de efeito estufa pelo homem. Em segundo lugar, eu me sinto extremamente motivado para estudar os climas do passado, porque eles permitem testar a acurácia de modelos numéricos climáticos, comparando hindcasts, que são projeções para o passado, são reconstituições com base no modelo, com reconstituições nos arquivos paleoclimáticos. Vejamos aqui um exemplo. Ao largo de Buenos Aires existe um encontro de duas correntes muito intensas, correntes oceânicas, correntes do Brasil, vindo de norte, e corrente das Malvinas, vindo de sul. Ali nós temos uma das regiões mais energéticas dos oceanos do planeta, né? E a posição deste encontro de águas é muito importante para o clima do continente, da porção sudeste da América do Sul. E vejam que nós reconstituímos para o passado esta posição aqui, né? E nós temos aqui o tempo
avançando do passado, 10 mil anos antes do presente, para o presente à esquerda. E no painel superior nós temos a nossa reconstituição, com base em sedimentos do fundo dos oceanos. E nós pudemos reconstituir, por exemplo, que entre 10 mil anos e 6 mil anos antes do presente, ocorreu uma marcante migração para o sul desta feição aqui. Nós rodamos um dos melhores modelos numéricos utilizados nas projeções futuras do IPCC e para tentar simular este intervalo de tempo pretérito. E vejam que o modelo consegue simular esta migração para o sul desta feição aqui, do encontro das águas quentes da corrente do Brasil com águas frias da corrente das Malvinas. Agora vejam que, enquanto na reconstituição com base em sedimentos marinhos, nós temos uma mudança de mais ou menos 0,5 mais 0,5 para menos 0,5 graus latitudinal, ou seja, 1 grau latitudinal de migração para o sul desta feição, no modelo nós temos 0,1 para menos 0,1. Né? Ou seja, nós temos 0,2 graus latitudinal de migração no modelo. Ou seja, as mudanças nesta feição, chamada de confluência Brasil-Malvinas, inferidas pela nossa reconstituição com base em sedimentos e modeladas, são qualitativamente compatíveis, mas os modelos subestimam as mudanças em uma ordem de grandeza. O terceiro motivo para estudar os climas do passado geológico é que eles fornecem registros detalhados para compreender o papel das mudanças climáticas nos ecossistemas e na sociedade. Eu posso citar aqui inúmeros exemplos e selecionei um deles recente que nós publicamos com base em dados de um outro testemunho sedimentar marinho coletado ao largo da desembocadura do rio Parnaíba, essa importante drenagem no nordeste do Brasil que hoje, ou no pré-industrial, tinha vegetação de caatinga predominantemente e cerrado ali na sua bacia, né? E vejam que nós analisamos nesse testemunho os dados de isotópicos para carbono em moléculas muito específicas produzidas pela vegetação continental. E essas moléculas nos dizem a respeito do ciclo fotossintético feito pela vegetação nesta bacia. Conforme mais negativos os valores, maior a presença de floresta úmida. E conforme menos negativos os valores, maior a presença da vegetação mais seca, gramínea, herbáceas. E vejam que, nesse intervalo de tempo aqui chamado de HS1, entre mais ou menos 18 mil e 15 mil anos antes do presente, existe uma marcante diminuição nos valores de ΔC13, mostrando uma substituição parcial da caatinga por Mata Atlântica, nesta região aqui do Nordeste do Brasil, que deve ter sido muito importante para a conexão entre pretérita, a Amazônia e a Mata Atlântica, gerando troca gênica e permitindo a marcante biodiversidade que nós temos tanto na Amazônia como na Mata Atlântica. E é a paleoclimatologia que permitiu desvendar essa situação. E, por fim, é muito importante estudar os climas do passado porque eles permitem investigar diversos limiares críticos do sistema climático. Ora, limiares críticos ocorrem no sistema climático em diversos compartimentos e o que são esses limiares? Ora, quando eles são ultrapassados, eles causam mudanças abruptas e irreversíveis, dependendo da escala de tempo que se considera, que inevitavelmente levam a uma grande mudança no modo de funcionamento do sistema, independente das forçantes vigentes a partir de então. Forçantes antrópicas podem causar a transposição desses limiares em escalas de tempo relevantes para a sociedade. Aqui nós temos diversos limiares críticos do sistema climático, como savanização da Amazônia e interrupção da grande circulação do Atlântico. E é deste tema que eu vou tratar nos próximos slides. Nós estamos sujeitos ao colapso da chamada célula de revolvimento meridional do Atlântico. O que é essa célula? Ora, é uma grande circulação que existe no Oceano Atlântico. Nós temos aqui um perfil de cidade que vai desde o norte do Atlântico, passando pelo Equador até o sul, da superfície até 5.000 metros de profundidade. Essas massas de águas superficiais fluem para o norte, perdem calor para a atmosfera, ganham densidade, afundam e fluem para o sul. Ao redor da Antártica, elas sofrem ressurgência e a célula se fecha. Essa circulação transporta 16 sverdrups de água, uma quantidade muito grande. Um sverdrup é 10 a sexta metros cúbicos por segundo. E 0,4 petawatts de calor. Um petawatt
é muito calor. Vejam só, Itaipu, quando está funcionando com todas as turbinas, produz 0,00014 petawatts. Essa circulação tem uma influência muito grande sobre o clima do Oceano Atlântico. No entanto, o aquecimento desta porção aqui do Atlântico faz com que as águas superficiais percam densidade e não afundam, ou o derretimento de gelo da Groenlândia, ou aumento de chuvas locais, também faz com que a densidade dessas águas diminua e elas não afundam. E isso pode causar uma marcante diminuição ou até um colapso nessa circulação. E este limiar, ou seja, o limiar do colapso, está perto de ser atingido, né? Ora, quando olhamos as projeções futuras, eu não vou entrar em detalhes a esse respeito, sei que a Luciana tratará do tema, mas preciso mostrar pelo menos uma figura, que é a projeção para 2081, 2100, em relação a 1986, 2005, para a temperatura no planeta, no cenário RCP 8.5. Vejam que exatamente nessas regiões aqui de altas latitudes do Atlântico Norte, nós temos uma projeção de elevação de 4 a 7 graus de aumento da temperatura. E isso vai diminuir a densidade das águas superficiais, dificultando a grande circulação do Atlântico. De maneira análoga, para as últimas décadas, nós temos um marcante derretimento, perda de gelo na Groenlândia, né? E isso diminui a densidade das águas no entorno, porque esse gelo, obviamente, que vai, em primeira instância, para o entorno, na forma de água, da Groenlândia, né? E qual que foi a contribuição da paleoclimatologia para esse conhecimento deste limiar específico do sistema climático? Ora, em 1988, foi detectado pela primeira vez em testemunhos sedimentares coletados aqui próximos à Península Ibérica, uma sequência de camadas ricas em sedimentos transportados por icebergs. E vejam que nós estamos aqui distante de icebergs da Groenlândia, por exemplo, icebergs oriundos eventualmente da Islândia, né? E nestas mesmas camadas aqui, denominadas como 1, 2, 3 e assim por diante, os pesquisadores identificaram abundância de uma espécie de plâncton chamado Neogloboquadrina paquiderma sinistral, ou seja, uma espécie de águas muito frias. E os pesquisadores, desde então, avançaram o seu conhecimento e entenderam que essas camadas aqui foram geradas pelo derretimento maciço de icebergs nesta porção do Atlântico, que causou uma interrupção, colapsos recorrentes da célula de revolvimento meridional atlântico, que resfriou marcantemente o Atlântico Norte e aqueceu o Atlântico Sul. Isso aconteceu no passado, isso pode, infelizmente, voltar a acontecer. As consequências de um colapso como esse são inúmeras, como aumento da precipitação e erosão no Nordeste do Brasil, diminuição da precipitação no Sahel, desintensificação da ressurgência na Namíbia, aumento da ressurgência ao redor da Antártica e maior liberação de CO2 para a atmosfera e aquecimento subsuperficial do Atlântico Norte, desestabilizando as geleiras com terminação oceânica na Groenlândia. Vejam que neste ano, em poucos meses atrás, foi publicado um paper muito importante que dá conta que essa grande circulação do Atlântico está na sua situação mais fraca em relação ao último milênio inteiro. Com isso, eu quero dizer o seguinte: as projeções climáticas futuras são sérias, têm que ser enfrentadas com toda a seriedade, com toda a força que nós temos, mas a incapacidade de diversos modelos que nós temos em simular limiares críticos e as consequências desses limiares críticos nos dizem que as consequências das mudanças climáticas podem ainda ser mais sérias do que nós temos visto. Muitíssimo obrigado pela atenção. Desejo a todos uma excelente discussão. Desculpem, estava com o microfone mutado, agora sim.
Muito obrigado, professor Cristiano, pela palestra. Acho importante que todo mundo entenda que, ao se fazer análise de coisas tão amplas e complexas no nível global como as mudanças climáticas, nós precisamos estar baseados realmente em dados físico-matemáticos fundamentais para que a gente compreenda essas dinâmicas, e o professor deu uma pequena amostra do que são esses estudos, e nós certamente poderíamos aprofundá-los no nosso debate que virá na sequência. Queria agora, por favor, convidar a professora Luciana Riso para fazer a sua apresentação. A professora Luciana é bacharel em Física pela USP, realizou mestrado e doutorado na área de Física da Atmosfera na mesma instituição. Em 2007, realizou pós-doutorado no Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas nos Estados Unidos, é professora do Departamento de Ciências Ambientais aqui na Unifesp de Diadema desde 2010, onde integra o Laboratório de Clima e Poluição do Ar. Realiza pesquisas na área de Física da Atmosfera, investigando a poluição do ar tanto em áreas urbanas quanto em paisagens naturais, como é o caso da Amazônia. Ao longo de sua carreira, tem participado de diversos experimentos internacionais na Amazônia, investigando as interações entre a biosfera e a atmosfera e o impacto das queimadas e emissões urbanas sobre a floresta e o clima. Professora Luciana, por favor, para suas considerações, bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Desculpem. Bom, eu é que agradeço o convite, fico muito feliz de participar desse evento importante para a nossa universidade e que seja importante, né, para outras pessoas também que estão assistindo fora da universidade. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de 43 anos, tenho cabelos castanhos, cabelos compridos, e tenho ao meu fundo uma parede de cor clara. Bom, então vou falar um pouco sobre a crise climática, né, do ponto de vista do que vemos no presente, né, complementando a brilhante palestra do professor Cristiano. Isso, um minutinho. Então, eu vou falar rapidamente o que é aquecimento global e como ele se manifesta, né? Como que a gente vê suas manifestações no presente. Eu vou falar sobre emissões de carbono, né, no Brasil e no mundo. Então, começar falando sobre como que a gente observa que o clima está mudando, né, no presente, né? Então, a gente monitora a temperatura média do planeta de diversas formas, né? E a gente vê que todas essas observações estão apontando para um aumento da temperatura média do planeta desde a Revolução Industrial, né? Então, esse gráfico é um exemplo dessa evidência, né? Só fazendo aqui uma ressalva importante quando a gente fala de mudanças do clima, a gente está falando de mudanças em longo prazo, numa escala de tempo maior do que 30 anos, né? Tudo bem, a minha escala de tempo é menor do que a do professor Cristiano, né? Cada um tem um enfoque diferente, né? Mas no presente, quando a gente fala em clima, mudanças no clima, a gente está falando de mudanças no período de tempo acima de 30 anos, né? Então, essa mudança que a gente está observando na temperatura média do planeta acontece nessa escala de tempo climática, por isso que a gente fala de mudança climática. Essa mudança, né, de temperatura está acontecendo de maneira muito rápida, então a gente já aumentou aí entre 0,8 graus Celsius aproximadamente aí no último século, né? O planeta já passou por variações de temperatura antes, mas nunca tão rápido, né? Nós monitoramos a temperatura do planeta usando uma variedade de sensores, desenvolvimento tecnológico vai permitindo que a gente faça esse monitoramento, né, de forma cada vez mais precisa e acurada, né? Então a gente tem estações meteorológicas espalhadas pelo planeta inteiro, a gente tem sensoramento remoto e a gente tem também as ferramentas da paleoclimatologia para a gente ter indicadores de como o clima era no passado, né? Agora, é importante dizer que não é só a temperatura que está mudando, né? A gente vê uma série de outras mudanças no planeta
que coadunam, né, com essa mudança na temperatura média, né? Então a gente vê, por exemplo, derretimento de geleiras, a gente vê aumento do nível do mar, a gente vê aumento de vapor d'água na atmosfera. Então tem uma série de outras mudanças que confirmam, né, ou que estão coerentes com essa percepção de que a temperatura média do planeta está aumentando, né? Então aqui tem medidas, e a gente monitora, né, todas essas variáveis no planeta, né? Então temos aqui a diminuição da cobertura de gelo no Ártico, aumento do nível médio do mar nos últimos anos. A gente, trazendo um pouco mais aqui para o Brasil, né, a gente tem observado mudanças já no clima também aqui no Brasil, né? Pegando esses dois indicadores, a temperatura máxima anual e a precipitação total, a gente já vê algumas tendências de mudança, né, ao longo das últimas décadas. E aí, quando a gente tem, então, mudanças na temperatura, na precipitação, a gente tem impactos, né, que vão atingir a sociedade, né, e esses impactos a professora Rosângela com certeza falará com maior detalhe, né, mas a gente tem observado uma maior ocorrência de eventos extremos, então secas, inundações, né, ondas de calor, epidemias e proliferação de vetores, né, que causam doenças, e a gente pode ter também impactos, né, na produção de alimentos e na oferta, né, de água potável. Aqui, rapidamente, também algumas projeções para o clima futuro no Brasil, que a gente faz com base em modelos, né? A gente faz previsões, né, do que vai acontecer aqui, de novo, com a temperatura e com a precipitação. Então, a gente tem uma tendência de aumento da temperatura em todas as regiões. Em relação à precipitação, varia, né, dependendo da região. Algumas regiões ficarão mais, tem uma tendência de redução da precipitação, outras de diminuição. Isso tudo indica, né, um reflexo do fato de que o sistema terrestre ele é extremamente integrado, né? Você tem um acoplamento entre a superfície, o oceano, a atmosfera, né? Então está tudo muito interligado. Então, se você causa uma mudança num determinado aspecto, num determinado compartimento do sistema terrestre, isso acaba se espalhando e trazendo consequências para o sistema como um todo, né? Então a gente tem loops de retroalimentação. Então quando você tem o reforço, né, de um processo, tem um aumento de temperatura, causa derretimento das geleiras, que aumenta, que diminui o albedo do planeta e que reforça o aquecimento, enfim. A gente tem toda essa complexidade e esse acoplamento entre diversos processos que acontecem no sistema terrestre, né? E também em diversas escalas temporais e espaciais. Então está tudo muito interligado na atmosfera. Então eu coloquei aqui essa imagem para a gente pensar nesse equilíbrio, né? Um jogo de palitos, né? Se você tira um palitinho daqui, você não sabe o que vai acontecer, né? Então, a gente tem no sistema terrestre um equilíbrio que na verdade, um equilíbrio dinâmico, né? Onde você tem uma constante troca e transformação de matéria e de energia, de modo a manter o equilíbrio. Então, os ciclos que a gente observa, né, o ciclo da água, os ciclos biogeoquímicos, o próprio movimento das correntes oceânicas, as correntes de ar, né, tudo isso são reflexos desse equilíbrio dinâmico, né? Se a gente está observando uma mudança na temperatura, por exemplo, em outras variáveis, é porque esse equilíbrio está sendo perturbado, né, como o professor Cristiano também já colocou, né? Então a gente precisa cuidar, né, para que a gente não passe de um ponto em que o sistema não tenha mais resiliência para se recuperar e manter a sua estabilidade, né, de modo que com influências e impactos negativos sobre as sociedades, né. Então, esse equilíbrio dinâmico, ele é baseado, né, no balanço energético da Terra. Então, a gente tem o Sol como principal fonte de energia, e essa energia, ela
interage com a atmosfera, né, com os componentes do sistema climático, a atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, litosfera e a biosfera. Então, todos esses componentes aqui atuam, né, e acabam determinando o clima que a gente tem, né, tendo o Sol como a nossa principal fonte de energia. E aí tem uma série de forçantes, né, que podem causar mudanças no clima do planeta. A gente tem forçantes naturais, mas que não explicam as mudanças observadas no último século, e a gente tem as forçantes antrópicas, principalmente relacionadas a alterações na composição química da atmosfera. Então, a gente tem um aumento brutal na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera desde a Revolução Industrial, né? Então, esse daqui é um gráfico, aqui seria o ano zero, e aqui, por exemplo, 5.000 anos atrás, né? Então, a gente vê um aumento muito rápido e muito intenso nas concentrações de CO2 na atmosfera, né? Então, mais uma vez ressaltando, né, que já houve mudanças no passado, né, na concentração de CO2, mas nunca tão rapidamente, né, nunca nessa escala de tempo, né? E aí, quando a gente aumenta a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, esses gases, eles absorvem radiação infravermelha, que é a radiação terrestre, né, emitida pela Terra em resposta, né, ao que ela recebe do Sol, né? Então, quando a gente aumenta a concentração desses gases na atmosfera, a gente intensifica o efeito estufa, que é um fenômeno natural, né? Mas então ele tem sido intensificado aí desde a Revolução Industrial, dado que a gente está transferindo uma quantidade massiva de carbono que estava armazenado milhões de anos, né, no subsolo, na forma de petróleo, por exemplo, estamos jogando isso para a atmosfera, né? E isso tem consequências, então. De onde vem esse carbono, né? Então, em termos globais, aqui esse gráfico do IPCC mostra as fontes absorvedoras de carbono. Então, a gente tem como principais fontes a queima de combustíveis fósseis e produção de cimento, e a gente tem também uma fonte importante aqui relacionada à mudança do uso do solo, queimadas e desflorestamento, né? E a gente tem também subidouros de carbono, ou reservatórios de carbono, né, no sistema terrestre. Então, a gente tem armazenamento de carbono nas florestas, né, na biosfera. A gente está aumentando, né, a quantidade de carbono que está na atmosfera, e o oceano também é um reservatório muito importante de carbono, e os oceanos estão, de certa forma, até o momento, retirando parte do CO2 que a gente está jogando na atmosfera, né? Então, o que a gente emite hoje, né, deixa eu colocar aqui um número, em 2018, são cerca de 13 petagramas de carbono somente no ano de 2018, né, a gente emitiu isso. Então, a gente tem aqui, um balanço, né, a gente tem fontes, tem sumidouros de carbono, e a gente acumulou na atmosfera até hoje 240 petagramas de carbono desde 1750, né, são 250 bilhões de toneladas, né. Trazendo aqui a discussão para o Brasil, né? Então, quais são os setores que emitem gases de efeito estufa no Brasil? Então, esse gráfico aqui mostra a evolução das nossas emissões, né, desde 1990. A gente vê aqui em verde as emissões de carbono referentes a mudanças no uso da terra, né, que corresponde a 44% das nossas emissões. Então, a maior fonte de gases de efeito estufa no Brasil é mudança de uso da terra, né, derrubada de florestas, queimadas, né. Depois a gente tem agropecuária com 27% e energia, né. Eu coloquei também essa linha aqui que mostra a evolução do desmatamento no Brasil inteiro, né. Então a gente vê como as emissões acompanharam a linha, né, do desmatamento. E a gente vê aqui que nessa época aqui de 2004, 2005, que foi estabelecido o PPCDAM, né, o Plano de Controle de Desmatamento da Amazônia, e a gente vê que teve uma redução drástica, né, no desmatamento nessa época aqui, 2004, 2005. Infelizmente, a gente saiu desse bom caminho aqui de redução, né, e nos últimos anos a gente tem visto de novo
um aumento, né, uma tendência de aumento no desmatamento. Então, se a gente quiser controlar a emissão de gás de efeito estufa no Brasil, o que a gente precisa atuar principalmente nessa questão do desmatamento, né? Tem um outro aspecto importante, né, que as nossas florestas e áreas manejadas removem uma parte desse CO2 que a gente emite para a atmosfera, as nossas florestas removem, né? Então, elas prestam esse serviço ambiental importantíssimo, além de muitos outros, né? Então, é fundamental a gente manter as nossas florestas em pé, né? Também destacar aqui essa falsa dicotomia entre produção agrícola e desmatamento, né? Quando a gente teve aquela forte redução no desmatamento, a produção agrícola aumentou. Então, não existe essa dicotomia de que para produzir alimento precisa desmatar, né? Então, a gente deve proteger nossas florestas e isso não vai influenciar na produção de alimentos. Eu vou passar aqui, porque eu acho que eu já estou um pouco adiantada no horário. Então, aqui só colocando algumas das principais causas, né, do desmatamento. Então, a principal hoje em dia seria a ocupação ilegal de terras públicas, né? Então, a gente tem cerca de 50% do desmatamento que acontece atualmente acontece em terras públicas. Então, no mínimo 50% é ilegal, né? Grilagem de terras, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é fazer valer a lei que existe atualmente e coibir o desmatamento de terras públicas na Amazônia, né? Então, eu falei um pouco mais aqui sobre a Amazônia, que acaba sendo mais a minha especialidade, né? Mas a gente também tem o setor de energia, né, que aí é referente principalmente nas áreas urbanas, né? A gente tem emissão de gás de efeito estufa pelo setor de energia, transporte, etc., né? E as mudanças climáticas nas cidades, elas têm um impacto enorme, né? Porque você tem uma alta densidade populacional, então qualquer mudança no clima que aconteça vai impactar muitas pessoas, né? Então, a gente tem esse impacto, né? E ao mesmo tempo as cidades acabam sendo grandes emissoras também de gás de efeito estufa, né? Por concentrarem essas atividades. Tá bom. Estou terminando já. E aí, então, falando das cidades, né? Nas cidades a gente tem um outro problema ambiental importante, que é a degradação da qualidade do ar, né? Então, a gente tem duas vertentes relacionadas à poluição do ar que se relacionam. Então, de um lado, a gente tem a degradação da qualidade do ar, que custa vidas, né? Então, existe uma correlação direta entre mortalidade e concentração de material particulado na atmosfera, por exemplo, né? E a gente tem também esse outro problema, que é as mudanças climáticas, né? Então, existe uma sinergia entre esses dois problemas, né? Porque as fontes que emitem poluentes prejudiciais à saúde também emitem gás de efeito estufa. Então, se a gente consegue resolver esse problema, né, de reduzir as emissões de carbono, a gente vai ter o co-benefício de também melhorar a qualidade do ar e salvar vidas, né? Então, a gente tem essa possibilidade de resolver problemas que são interrelacionados, né, trazendo benefícios. Agora, como resolver esses problemas, né? O Brasil estabeleceu metas, né, no Acordo de Paris. Eu vou passar aqui rapidamente, sem entrar em detalhe, mas essas são as contribuições nacionalmente determinadas, né, que o Brasil voluntariamente se comprometeu a cumprir, né, de redução de emissão de gás de efeito estufa, controle do desmatamento, tudo tentando evitar o aumento da temperatura média global acima de 2 graus Celsius, né? Infelizmente, a gente não tem, o Brasil, né, enquanto nação, não apresentou uma estratégia de longo prazo ou detalhamento de planos e medidas para alcançar essas contribuições nacionalmente determinadas, né? Mas, felizmente, a gente tem algumas iniciativas no âmbito dos estados e até dos municípios, né, que esperamos que a gente consiga avançar, apesar de tudo, né, apesar de todos os empecilhos.
Então, terminando, considerações finais, então, retomando essa ideia do equilíbrio dinâmico, né, a gente está aqui nessa corda bamba, e que a gente precisa atuar, né, se organizar enquanto sociedade, enquanto humanidade, para evitar que a gente perturbe o sistema terrestre de uma maneira que ele não tenha, né, ultrapassando a capacidade de resiliência, né, dos sistemas, do sistema terrestre. O sistema terrestre vai permanecer, né, o que acontece é que ele pode ficar inóspito para a vida humana, né, então precisamos, né, nos atentar para que as mudanças não ultrapassem esse limite, né. Bom, vou terminar aqui, deixo esse charge aqui para finalizar minha apresentação. Obrigada pela atenção, eu tenho certeza que a nossa discussão vai ser muito interessante. Obrigada. Obrigado, professora Luciana. Mais muitos dados de pesquisas importantes, porque a gente entenda a dinâmica atual, né, das questões atmosféricas, e aí possa dar respostas aos negacionistas das mudanças climáticas, né, do que de fato está acontecendo. Estou recebendo aqui uma série de perguntas já pelo chat, estou anotando todas elas para daqui a pouco a gente passar a palavra para vocês, tentar responder algumas em bloco aqui. Mas nesse momento eu vou passar a palavra para a professora Rosângela Calado da Costa. A professora Rosângela é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pelo nosso querido Instituto de Biociências da USP, Faculdade de Educação, mestre e doutora em Ciência Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, também da Universidade de São Paulo, Procam USP. Desde 2011 é docente do Departamento de Ciências Ambientais, aqui na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, campus de Adema. Seus interesses de pesquisa incluem participação social e relações com formas mais sustentáveis de desenvolvimento e dimensões humanas das mudanças climáticas, que imagino seja o foco da palestra dela na manhã de hoje. Professora Rosângela, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por favor, passo a palavra para suas considerações. Certo. Obrigada, Zisman. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Obrigada. Então, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Bom dia para vocês que falaram antes de mim, me antecederam. Acho que vai ser bem interessante o encadeamento, né, das ideias que estão sendo apresentadas. E, bom, não vou me apresentar, o professor Zisman já colocou, deixa eu só. Opa, por que não está indo? Só um minuto, gente. Bom, então, como foi dito, né, eu vou abordar aspectos humanos, né, das perspectivas das mudanças climáticas. E antes de tudo, eu gostaria de colocar que a mudança climática, ela é uma questão de caráter civilizatório, né? O que significa isso? Ele não tá indo. Vou tentar. Bom, então, o que significa isso, né? Caráter civilizatório. Significa que nós, como seres humanos, né, como humanidade, a gente precisa pensar para onde a gente quer ir, né? Como que vai ser nosso futuro? Porque a mudança climática, ela pode levar a situações que ameaçam a forma de existir humana como a gente conhece hoje, e tem uma grande chance de causar muito sofrimento, além do que já está causando, né? Causar mais sofrimento ainda às pessoas, isso sem contar os impactos, né, em outros seres vivos e no planeta de forma geral. Tendo isso em mente, né, na escolha, né, do que seria abordado nesse espaço de tempo que foi disponibilizado, eu pensei de colocar, de abordar alguns elementos que são muito
importantes para a nossa sobrevivência, né? E que estão muito relacionados com serviços ecossistêmicos, né? E o que são serviços ecossistêmicos? São os benefícios, né, que as pessoas obtêm dos ecossistemas, que atendem às nossas necessidades. Por exemplo, alimento, por exemplo, água potável. E quando a gente tem as necessidades atendidas, a gente fala que estamos numa situação de bem-estar. Esses serviços ecossistêmicos, eles são divididos em 4 grandes grupos, né, de suporte, provisão, regulação e culturais, né. Então, os de provisão são aqueles que nos abastecem, né, eles nos dão os bens, os produtos que a gente precisa para se alimentar, para a água potável, o combustível, né. Regulação, a própria regulação do clima, né, controle de inundações, controle de doenças, purificação da água, e os culturais, que, por exemplo, a sensação de bem-estar que se tem quando se contempla uma paisagem, né, e os de suporte, que eles vão estar justamente dando suporte para que esses outros serviços ecossistêmicos ocorram. E esses serviços ecossistêmicos, eles estão muito relacionados, então, ao alcance do bem-estar humano, né? Porque eles vão nos fornecer nutrição, né? Água, segurança pessoal, sensação de bem-estar, enfim. Tem uma ligação muito estreita, né, com o nosso bem-estar e a nossa liberdade, né, de escolha e de ação. Ou seja, a gente não vai ser privado de escolhas, a gente vai ter opções, inclusive pensando no futuro, né? Opções da gente fazer o que valoriza e o que a gente acha que é importante ser. E aí é bem importante que fique marcado que a vida humana, né, ela depende da manutenção e da regeneração desses serviços ecossistêmicos, né? E é interessante a gente pensar que esses serviços ecossistêmicos, aqui, a regulação do clima, a gente precisa deles e nós estamos afetando, né, de maneira relevante, né, com a intensificação do aquecimento global, mediante as ações que a gente tem no planeta. Aí, assim, pegando então em alguns pontos que eu acho que são chave, assim, para pensar as perspectivas humanas, né, da mudança climática, uma é a produção de alimentos, né, o abastecimento humano, temperaturas mais altas, maiores concentrações, né, de CO2 no ar, alterações no padrão geral de chuvas, vão impactar o crescimento das plantas. Se esse aumento não for, inicialmente ele pode até levar a um aumento nas colheitas, porém, dependendo de quanto for aumentado, né, sei lá, 1 a 2 graus, já pode ter um impacto sobre as safras, um impacto moderado, né? Então pode começar a ter uma diminuição das colheitas que vão servir para o consumo humano. E extremos climáticos como seca, calor intenso, chuvas fortes, eles vão influenciar negativamente as safras, né? É aqui uma figura mostrando o futuro dos alimentos da agricultura, né? Mostra aqui a situação do Nordeste do Brasil, América Central, Leste da África e Nova Zelândia. Então tem uma redução, né, de alimentos que são básicos para as populações humanas, como arroz, milho, trigo. E é importante salientar também que essa diminuição vai afetar principalmente os pequenos produtores, né, que muitas vezes não vão ter condições de se adaptar, e eu vou falar um pouquinho mais sobre a adaptação daqui a pouco, a essas mudanças, né. E é importante também lembrar que com todas essas interações, né, o funcionamento dos sistemas, o impacto das mudanças climáticas para as plantas, para os animais, pode levar também à diminuição das áreas de cultivo e desertificação de áreas que hoje são agricultáveis, né. Então, tudo isso junto pode levar à escassez de alimentos, aumento nos preços, né,
porque se fica mais escasso, tende a ter aumento nos preços. E se já é difícil para uma parte, né, da população humana ter acesso a esses alimentos, pode ficar ainda mais complicado, né, de conseguir, então, se alimentar. E aí se coloca em risco, então, a segurança alimentar, principalmente das populações em situação de vulnerabilidade econômica, que, assim, para simplificar, não teria dinheiro mesmo para comprar alimentos, né, e podendo chegar, então, em situações de fome, né. Passando para um outro aspecto, né, que a gente pode abordar, não vou falar muito, vou dar uma passadinha aqui, são os impactos da mudança climática à saúde humana, né? Então, considerando o aumento dos níveis de CO2, aumento das temperaturas, aumento de eventos climáticos extremos, aumento do nível do mar, tudo isso gera uma série de condições para que apareçam mais doenças, ou se manifestem, né, de maneira mais notável, por exemplo, doenças cardiovasculares, asma, insuficiência cardíaca, insolações, alergias respiratórias, asma, doenças de veiculação hídrica, né, desnutrição, doenças diarreicas e... Opa, não está indo aqui. Também é importante a gente pensar que com o derretimento das geleiras, né, e do permafrost, que é o gelo, o solo congelado, né, de maneira permanente dentro da escala humana, pode também liberar vírus que são desconhecidos, né, e que estavam dormentes ali naquele gelo, e a gente não sabe qual é o efeito que esses vírus podem ter sobre a saúde humana, né. E, sei lá, pode ter, por exemplo, desencadeamento de pandemias. Além disso, eventos climáticos, né, extremos, após a sua ocorrência, eles podem desencadear estresses pós-traumáticos, né, e também na situação que provavelmente a gente vai viver, se nada for feito assim de maneira efetiva para conter a intensificação do aquecimento global, também vai ter muito episódio de ansiedade, de depressão, porque a gente vai estar num ambiente de incerteza, de não saber o que vai acontecer, e isso afeta a nossa saúde mental, né? Falando do Brasil especificamente, assim, de forma mais específica, a mudança climática ela vai afetar a distribuição de vetores de doenças infecciosas e endêmicas, né, como mosquitos, e assim, se a gente já tem, né, hoje em dia isso pode aumentar muito mais, por exemplo, a Aedes aegypti, né, que transmite febre amarela, dengue, zika, chikungunya, né, e também alterações na qualidade e na quantidade de água, né, com enchentes, com inundações, tempestades, né, deslizamentos, enfim, uma situação realmente de colapso, né, que vai afetar a água e pode levar, então, à ocorrência de doenças diarreicas e de veiculação hídrica, né, como hepatites A e E leptospirose, entre outras. Passando para um outro aspecto, né, que a gente pode abordar, em relação às dimensões humanas, né, das consequências das mudanças climáticas, a gente tem a figura dos refugiados climáticos, né, ou ambientais, ou também chamados deslocados ambientais ou climáticos. Aí tem uma diferença porque alguns segmentos, né, de estudiosos que estudam essa questão comentam que refugiados são aqueles, por exemplo, que saem do seu local de origem por questões políticas, de perseguição. E no caso dos que saem por algum desastre ambiental, alguma coisa assim, seria um deslocamento também, assim, forçado, mas seria um pouco diferente. Então, se pode encontrar os dois termos por aí, né, na literatura. Estimativas da ONU, né, da Organização das Nações Unidas,
davam conta que até 2020 haveria cerca de 50 milhões de refugiados. E segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, este número pode chegar a 1 bilhão nos próximos 50 anos, né? Então, é uma parcela bastante grande da população humana. Aqui nessa imagem, mostra as áreas de maior suscetibilidade, né, aos impactos das mudanças climáticas. Então, essas áreas que estão em rosa, não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas, por exemplo, aqui no sul dos Estados Unidos, México, aqui a Ásia, né, estão suscetíveis a furacões. As áreas que estão com destaque amarelo aqui são suscetíveis à desertificação e também a secas prolongadas, né, e aqui tem uma porção do Brasil. E também as áreas que estão situadas aqui, que são costeiras, né, e as pequenas ilhas também, né, elas têm muito mais chance de serem afetadas pela elevação do nível do mar. E aí eu entro na questão da adaptação, né, que na verdade isso é importante para sempre que se trata, né, de mudanças climáticas, mas vou falar um pouquinho mais direcionado para os refugiados. Então, a adaptação, né, é um conceito bastante importante, né, ou seja, como que a gente vai pensar e aplicar medidas de reação às consequências da mudança climática depois de ela ocorrer. Isso é o que se chama de adaptação reativa. Porém, é muito importante também que a gente tenha uma adaptação proativa. E o que significa isso? Significa se antecipar, né, o que pode ocorrer e pensar maneiras, então, de contornar, de minimizar os efeitos desses eventos, né, que vão provavelmente ter lugar, né, na nossa experiência. E também diagnosticar as vulnerabilidades e o planejamento e implementação de respostas. E o que seria a vulnerabilidade, né? A gente pode definir como a resultante de condicionantes ambientais, né? Então, a parte física e dos recursos socioeconômicos, principalmente renda, nível de instrução, que vão determinar, então, a capacidade de resposta e recuperação diante de situações adversas, como a gente vê, né, com as mudanças climáticas. E a resiliência, que seria, né, segundo Giddens, o inverso de vulnerabilidade, que seria a capacidade de resistir a mudanças ou choques externos e reagir a eles de forma ativa, de maneira a superar as circunstâncias adversas, né? Então, seria uma capacidade adaptativa que o ser humano poderia ter. E na questão dos refugiados, normalmente faltam, né, medidas adequadas de adaptação. Poucos países estão já mais preparados, né, para os impactos das mudanças climáticas. E aí as pessoas são obrigadas a migrar, né, e os pobres já são e vão ser, né, sempre os mais afetados, e o problema fica maior ainda se a pessoa não tem condições de migrar. Então, já é ruim migrar, mas se ela tiver que ficar na região, né, que foi afetada ali, que a sobrevivência não é mais possível, é pior ainda, né. Então, a gente pode pensar se essas pessoas devem, né, receber algum tipo de proteção especial. E aí, falando um pouquinho rapidamente aqui dos custos da mudança climática, os custos são relativos às perdas, por exemplo, referentes à perda de propriedade, de infraestrutura, por exemplo, uma via de acesso que foi inundada, né, e isso gerou perdas, os custos de mitigação, que são aqueles relacionados a diminuir, né, emissões de gás do efeito estufa, por exemplo, o desenvolvimento de tecnologias, né, menos poluentes, e custos das medidas de adaptação às mudanças climáticas, né. E aqui vocês vejam que, assim, são custos grandes, né, da ordem de bilhões de dólares. Isso pensando em países em desenvolvimento, né, como o Brasil. E de acordo com o grau de tolerância, né, que a gente vai ter com o aumento da temperatura, vão ter gastos maiores ou menores, né? Então,
aumento de até 1,5, né, vão ter gastos maiores, né, e aumento até 3,5 graus Celsius, os gastos vão ser menores, só que os custos vão ser elevados para reparar as perdas, né, que ocorrem, isso sem contar os impactos sobre as populações humanas, né. Então, vai ter que ser uma tomada de decisão, né, que cada sociedade aí vai ter que tomar para ver o que ela quer, né, para ela. E falando aqui sobre, assim, dando um panorama geral, né, dos países, tem um índice, né, que considera a vulnerabilidade, quantos países também já estão preparados, já estão mais resilientes ou estão em vias de melhorar a sua resiliência, e aí tem esses valores aqui, né, para indicar o quão os países estão mais ou menos preparados para as mudanças climáticas. Então a gente vê que aqui o Brasil, né, América Latina de maneira geral, a África, Rússia, né, o sul da Ásia, não estão muito bem preparados, né, mais notadamente aqui na África existem os países que estão numa situação mais complicada, e os países da Europa Ocidental, e América do Norte e Austrália, e também o Chile, estão mais bem preparados, e é interessante a gente pensar que esses países aqui, Europa Ocidental e Estados Unidos, eles têm uma industrialização precoce, né, então, e eles são grandes responsáveis pela quantidade de gases do efeito estufa que estão hoje, né, em alta concentração na atmosfera, e eles são os mais preparados para passar por essa experiência. Bom, assim como a gente consegue influenciar negativamente, né, no planeta, a gente também tem condições de desenvolver medidas para diminuir, né, esses efeitos. Então a gente pode pensar aqui em algumas medidas que eu vou falar rapidamente, como investir em energias renováveis, taxar o uso de combustíveis fósseis, melhorar a eficiência energética, promover o transporte público e também formas de mobilidade menos poluentes, promover sistemas de produção de alimentos menos impactantes, por exemplo, implementando a agroecologia, pensando em colocar cultivos que são capazes de se adaptar melhor, né, às mudanças climáticas, ou seja, uma variedade, que tenha variedade e tenha variabilidade genética também, né, para que consiga se adaptar. Utilizar alimentos e produtos produzidos localmente, implementar economia circular, né, ou seja, é aquela que busca fazer com que a matéria fique na cadeia produtiva, né, então, seja considerando desde a extração, processamento, uso e descarte, na verdade, o ideal é que não tenha descarte. Dentro da economia circular, o ideal é que a matéria fique circulando ali, né, por isso que é circular, e em contraponto à economia linear, né, que é o que a gente vive hoje, e se essa matéria ela pode ser reutilizada ali naquela cadeia produtiva ou servir para outras, né, mas a ideia é que seja retirado menos recursos ambientais e depositado menos poluição ao longo das cadeias produtivas. E também construir edificações e infraestruturas mais seguras e sustentáveis, restaurar os ambientes degradados, reduzir desigualdades, inclusive visando a redução de vulnerabilidade socioeconômica, pesquisar e desenvolver soluções inovadoras, né, para prevenção e gestão de catástrofes naturais, desenvolver protocolos de atuação, né, no caso de situações de emergência climática, participar de debates públicos e pressionar os governos, né, para que deem a prioridade necessária à questão das mudanças climáticas, fazer com que os acordos, né, internacionais voltados para o enfrentamento das questões relativas às mudanças climáticas sejam de fato implementados e, no caso, pensando especificamente assim nas possibilidades do Brasil, é bastante importante a bioeconomia, né, que é você usar o conhecimento, né, sobre os sistemas biológicos e recursos naturais,
junto com o desenvolvimento de novas tecnologias, né, que tenham por objetivo oferecer produtos e serviços mais sustentáveis, né, e substituir recursos naturais não renováveis. A bioeconomia, ela tem um amplo alcance, assim, de várias áreas, como saúde humana, produtividade agropecuária e biotecnologia, e pode contribuir para o desenvolvimento de biocombustíveis, como cosméticos, fármacos, vacinas, entre outros. E é importante que gera bastante emprego, né? E todos precisam de emprego, então isso é bem legal. E para o Brasil, especificamente, seria interessante desenvolver todo o potencial, né, que a agricultura tem de ser multifuncional, então com produção de alimentos, de fibras, de energia, fornecimento de serviços ambientais e sempre pensando em plantar ou manter em pé, né, a floresta. Então a restauração florestal e proteção florestal com o desenvolvimento local, ou seja, também visando a melhoria da qualidade de vida das populações locais e geração de renda, né, entre outros aspectos que podem ser levantados. Aí, indo para as considerações finais, então, a gente precisa ter em mente, né, que a mudança climática já atinge a vida de mais de 7,5 bilhões de pessoas, né, de uma maneira mais ou menos direta. Essas consequências vão ser cada vez mais notáveis, né, e não são as mesmas em todos os lugares, e impactam as populações humanas de uma maneira diferente também ao redor do mundo. E a gente, além da gente pensar nas populações atuais, a gente também precisa pensar nas populações, nas gerações vindouras, né, ter uma solidariedade intergeracional, né, e aí nisso a gente aborda, né, a questão do desenvolvimento sustentável, e aí eu gostaria de deixar aqui essa definição do Ricardo Abramovay, que diz que o desenvolvimento sustentável é o processo de ampliação permanente das liberdades substantivas, ou seja, não morrer de fome, não morrer cedo por alguma doença, por exemplo, não morrer por diarreia, né, ter condições de aprender a ler, escrever, de ter participação política, isso em condições que estimulem a manutenção e a regeneração dos serviços prestados pelos ecossistemas, ou seja, serviços ecossistêmicos, e é formado por uma infinidade de fatores determinantes, mas cujo andamento depende da presença de um horizonte estratégico entre seus protagonistas decisivos. O que está em jogo nesse processo é o conteúdo da própria cooperação humana e a maneira como, no âmbito dessa cooperação, as sociedades optam por usar os ecossistemas de que dependem. Ou seja, está nas mãos dos seres humanos mudar aí o que a gente tem pelo futuro, né? Mas a gente precisa pensar o que futuro que a gente quer, onde que a gente quer chegar, qual que é o objetivo, e um grande desafio, engajar as pessoas na busca desse objetivo, né? Ou seja, fazer as pessoas cooperarem para chegar nesse objetivo. E aí, é isso, gente. Obrigada pela atenção. Aqui vai meu e-mail, caso alguém precise. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E gostaria também de agradecer todo o pessoal que está dando apoio e suporte técnico para a gente. É isso. Muito obrigado, professora Rosângela. Estendo aqui, como minha fala também, esses agradecimentos. Sem essa equipe, a gente não teria condições de fazer um evento tão bonito. Então, parabéns a todos que estão aí, inclusive nossa tradutora de Libras, que está aí se esforçando para tantos aspectos técnicos serem traduzidos para aqueles que não conseguem nos ouvir. Muito obrigado. Bom, eu tenho aqui, eu não vou perder muito tempo mais, a gente tem uns 25, 27 minutos para debate. E eu organizei, tentei captar todas as perguntas que vieram do pessoal que está assistindo. Nesse momento são 336 pessoas assistindo as nossas palestras aqui, a nossa mesa. E eu tentei agrupar as perguntas todas em blocos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou anunciar quais são esses blocos e agrupando, né, em 5 temas que me parecem são os mais relevantes nas perguntas. Existem perguntas com relação a aspectos técnicos do que foi apresentado, algumas perguntas relativas à questão do ponto de não retorno, né, o que nós podemos fazer individualmente para
mitigar os efeitos das mudanças climáticas, algumas perguntas sobre o Acordo de Paris, algumas perguntas sobre o negacionismo científico com relação às mudanças climáticas e algumas questões políticas. Deixa eu fazer essas... eu vou rapidamente falar em um minutinho as perguntas quais são, e aí passa a palavra para os nossos convidados para que eles possam debater em cima dessas perguntas. Olha, sobre os aspectos técnicos, o Lucas pergunta qual a contribuição do derretimento do gelo continental e oceânico no aumento do nível do mar. E se essa expansão de gelo é maior na parte da Antártica, pode influenciar as populações de seres vivos que lá habitam. A Gabriela pergunta qual é o impacto da destruição do permafrost na saúde humana. Marcelo pergunta se é possível correlacionar essa seca que nos ameaça no momento do sudeste e sul da Bahia e consequente diminuição dos reservatórios com desmatamento recente. A professora Cris Nakayama pergunta como vocês veem o desenvolvimento de estratégias para o sequestro geológico de carbono como uma forma de reduzir a quantidade de gás emitido pela atmosfera, e se pergunta se é mais viável guardar ao invés de reduzir as emissões. E, finalmente, o Gabriel pergunta para onde vai o carbono que o oceano absorve. Uma série de outras perguntas do Rodolfo, da Glaucia, Amanda, do Pedro, da Vivian e da própria professora Cristiana a respeito do ponto de não retorno, né? Estão preocupados que nós estamos chegando a um ponto de não retorno e se isso vai acontecer mesmo, se é um fato, se isso acontecer, o que nós podemos fazer individualmente ou coletivamente para mitigar esses efeitos das mudanças climáticas. A Juliana, a Laura e o Matheus fazem perguntas específicas sobre a questão do Acordo de Paris, se nós vamos conseguir atingir as metas, se o Brasil vai conseguir cumprir esse acordo, e como é que estão outros acordos internacionais, e estamos falando de Agenda 2030, a pergunta do Matheus especificamente, que possam minimizar os efeitos das mudanças climáticas. A Lara e o Emerson perguntam sobre as demonstrações de negacionismo, citam alguns professores e pesquisadores, entre eles Ricardo Felício, que negam esses estudos, dizem que isso é uma falácia, enfim, como é que nós podemos avaliar a questão dos negacionistas. E a Flávia e a Monique finalmente perguntam, respectivamente, né, com relação à posição do atual presidente da República dos Estados Unidos da América, o Biden, sobre as estratégias de mudanças climáticas e sobre o desmatamento no Brasil, quantos retrocessos ambientais nós estamos sofrendo no atual governo. O bloco geral é esse. Vou passar a palavra para vocês, acho que talvez na ordem de apresentação, professor Cristiano, se quiser comentar inicialmente esse blocão de perguntas, depois a professora Luciana, a professora Rosângela, fiquem à vontade, por favor. Muito bem, vou tratar de algumas delas, brevemente, mas as perguntas são fantásticas, agradeço demais pelas apresentações que me antecederam. Derretimento da Antártica tem uma contribuição grande na elevação do nível do mar. No final do século nós devemos ter mais ou menos metade da elevação do nível do mar decorrente da expansão térmica da água e metade decorrente da derretimento das calotas polares, não só Antártica, Groenlândia fundamentalmente. Groenlândia também está derretendo, não podemos esquecer da Groenlândia, né? Algumas questões, né, que me chamaram muito a atenção. Sequestro de carbono, sequestro e armazenamento de carbono, ou seja, geoengenharia, né, as medidas de geoengenharia, são viáveis, são necessárias? Olha, pela trajetória que nós estamos trilhando, se nós seguirmos RCP 8.5, né, nós chegaremos numa situação que não teremos outra saída. Temos que pensar já em medidas de geoengenharia e fazer os estudos necessários para que elas sejam seguras, né? Reflorestamento é medida de geoengenharia, é captura ativa de carbono, retirada de carbono da atmosfera. Agora, armazenamento de carbono, por exemplo, em campos petrolíferos, em exploração, também é uma possibilidade. Claro que existem riscos mais altos do que reflorestamento, tá? Mas temos sim que, desde já, fazer pesquisas muito sérias a respeito de medidas de geoengenharia. Elas, infelizmente, talvez sejam necessárias. Para onde vai o carbono absorvido dos oceanos? Ora, carbono absorvido pelos oceanos, os oceanos absorvem carbono da atmosfera naturalmente, mesmo sem o excesso de emissões antrópicas. Ele entra no ciclo do carbono. Ele é retirado da água pela
fotossíntese, gera matéria orgânica, produz carbonatos e é aprisionado no fundo dos oceanos, uma parte deles. E é exatamente esse carbono que nós agora, como sociedade, estamos retirando desses reservatórios e jogando para a atmosfera, tanto na queima de calcários para produzir cimento, como principalmente na queima de combustíveis fósseis. Agora, como nós estamos emitindo muito CO2, a produtividade primária não tem capacidade de retirar tudo isso. E o que está acontecendo? Isso está ficando no pool de carbono dissolvido na água, diminuindo o pH das águas. E essa é uma consequência seríssima das emissões antrópicas de gases de efeito estufa, notadamente CO2. Então está diminuindo o pH das águas, está ficando no pool de carbono orgânico dissolvido na água, né? Ponto de não retorno. Nós temos vários pontos de não retorno, né? Como eu mencionei, os tais limiares críticos. Eu mencionei um dos limiares críticos, que é da grande circulação do Atlântico. Olha, infelizmente, ele está próximo de ser atingido. Quando ele vai ser atingido? Não posso responder. E quando ele vai ser atingido, dependerá da trajetória que nós, como sociedade, vamos escolher para as próximas décadas. O atingimento ou não do ponto de não retorno está nas nossas mãos. E precisamos de medidas top-down e bottom-up para que eles não sejam atingidos. Eu vou passar a palavra por enquanto, depois posso voltar para responder a mais questões. Muito obrigado, professor Cristiano. Professora Luciana, por favor. Vou comentar também algumas dessas perguntas, tentando contribuir também. Bom, deixa eu ver. Tem a questão sobre o desmatamento, né, nos anos mais recentes aqui. Bom, o que a gente tem visto, né? O Brasil conseguiu diminuir o desmatamento lá em 2004, 2005. Então foi um esforço grande e a gente conseguiu fazer isso e atingir um mínimo de desmatamento em 2012, cerca de 4 mil quilômetros por ano, né, na Amazônia. E desde então, desde 2017, esse desmatamento tem crescido de novo, infelizmente, né? Então, isso é consequência, por exemplo, da supressão de políticas públicas que realmente coibiam o desmatamento, né? Então, a gente já conseguiu diminuir antes, né? Mas, infelizmente, a gente não foi capaz de manter essa política e conservar o desmatamento lá embaixo, né? Então, em 2020 foram 11 mil quilômetros quadrados, isso é só em um ano, né? Para vocês terem uma ideia, a região metropolitana de São Paulo tem 8 mil quilômetros quadrados, então é como se a gente estivesse desmatando mais do que uma região metropolitana de São Paulo em um único ano, né? Eu tenho certeza que a gente pode fazer melhor, porque a gente já fez melhor antes, né? Então, essa questão de será que a gente consegue atingir as nossas metas estabelecidas pelo Acordo de Paris, né, enquanto país, enquanto nação, certamente conseguimos, nós temos capacidade para fazer isso, já reduzimos o desmatamento antes, né, então a gente precisa retomar esse caminho novamente, né, lembrando que 50% do desmatamento é em terras públicas, é roubo de terras públicas, o mínimo que a gente pode fazer é controlar isso, fazer cumprir a lei, né? Isso sem falar de, né, desmatamento em terra privada. Se a gente só controlar o desmatamento em terra pública, a gente já resolve uma boa parte do problema, né? E deixa eu comentar mais algum aspecto aqui, né? Sobre o ponto de não retorno, né? Só queria complementar um pouquinho, né? É importante dizer que o aquecimento que já foi causado, nesse momento ele não volta atrás, né? Inclusive o sistema terrestre tem uma certa inércia, né? Ainda que a gente parasse de emitir CO2 hoje, acabou, parou, né? Se parássemos de emitir hoje, a temperatura ainda ia continuar aumentando por um tempo, o nível do mar ainda ia continuar aumentando por um tempo, né? É como você pisa no freio, né? Mas o carro ainda anda um pouquinho para frente, tem uma inércia, né? Então, realmente, a gente precisa tratar isso com muita seriedade, como o professor Cristiano colocou, a professora Rosângela também, é uma escolha nossa, né? Nós precisamos nos organizar e, enquanto humanidade, tomar decisões, né, no sentido de frear esse aquecimento, né?
Então, lembrando, o tempo de residência do CO2 na atmosfera é de 800 anos, né? Então, o que a gente emite hoje vai ficar lá por muito tempo, né? Promovendo esse aquecimento. Eu vou passar para a professora Rosângela, já que o tempo é super curto, depois, eventualmente, eu complemento se for necessário. Obrigado, Luciana. Rosângela, por favor. O microfone, Rosângela, por favor. Quem tem que autorizar. Já está funcionando, pode falar. Ah, tá. Então, muito obrigada. Também vou comentar algumas questões, né, que foram colocadas sobre o ponto de não retorno também, né. Eu acho que é importante a gente ter noção de que as coisas elas vão indo, né, com acúmulos, né, com gradações, e então a gente está num processo de transição, né, talvez, como o professor Cristiano também colocou, a professora Luciana, a gente, em alguns locais, já pode ter, né, chegado nesse ponto de não retorno, né, em que as mudanças ocorridas são irreversíveis, ou para serem irreversíveis precisa de muito investimento, né, de muito custo, de muito gasto, né, para recuperar. E assim, então a gente tem que acompanhar como é que isso tudo vai acontecendo, né, nos diferentes lugares aí do planeta Terra. Qual que é o impacto da destruição do permafrost para a saúde humana? Então, como eu coloquei, são incertos, na verdade, né? A gente não sabe como os vírus e bactérias também, né, que vão ser acordados, como que eles vão nos impactar, né? Às vezes são vírus que a gente consegue lidar bem, às vezes podem ser vírus que vão, né, causar danos grandes, sei lá, tipo o coronavírus, né? Então a gente precisa ficar também muito atento, né, ao que está acontecendo nesse sentido e se preparando, desenvolvendo medidas, né, de adaptação para o que vem pela frente. A gente não sabe. Eu vi assim, uma notícia um dia desses que tinha estimativa de 28 vírus, né, para acordar. Imaginem, desses 28 aí, né, que fizeram lá um estudo e identificaram 28. O que eles podem fazer com a gente, né? A gente não sabe. Então, são questões ainda sem resposta. Deixa eu ver o que mais aqui que eu poderia contribuir. Sobre o negacionismo, né? Pois assim, é um mal, né, da atualidade, essa questão do negacionismo, né, em vários sentidos. A Terra não é redonda, né, que é plana. Então, fazer frente a isso não é fácil, assim, eles têm uma rede, né, de comunicação e de convencimento bastante forte, né, eles são instrumentalizados para isso. O que a gente pode fazer é tentar realmente combater fake news, mostrar com dados, né, científicos o que está acontecendo, né, com o mundo, e também ter em mente que essa postura negacionista, ela é muito cômoda, né, porque se você fala que não está acontecendo, que não está tendo aquecimento global, né, que igual tem algumas pessoas aí, até políticos, né, que falam quando está muito frio, eu não estou vendo nada de aquecimento global, né, e isso tem um impacto grande ali na comunidade, né, para a qual ele fala. Mas se você nega que existe alguma coisa, você não precisa tomar medidas contra aquilo, né? Então, eu acho que é um lugar de muita comodidade para essas pessoas dizerem que não existe, né? A mesma coisa, sei lá, pandemia, né? Se você fala que não existe, para que você vai tomar medidas contra? Então, acho que é por aí, né? Que assim, a gente tem que tentar realmente esclarecer as pessoas. Algumas vão ser muito refratárias a isso, a gente sabe, mas tem ainda algumas que são capazes, né, de serem convencidas, entre aspas, né, de serem
ação e mudar de opinião, né? Aqui a questão do sequestro geológico de carbono, né, como uma forma de reduzir a quantidade desse gás. Eu penso assim, as coisas são tão difíceis, né, de mudar, assim, tem a inércia de comportamento, né. Talvez essa seja uma maneira de fazer com que o sofrimento humano que vem por aí seja um pouquinho minimizado, né, esse tipo de estratégia de geoengenharia. Que mais? Tinha alguém que tinha colocado a questão do Acordo de Paris, né? A professora Luciana comentou, eu concordo com ela, e assim, pegando também até pelo protocolo de Kyoto, né, que tinha metas, né, bem determinadas de redução de emissão de gás do efeito estufa. O que atrapalha, né, nesses acordos realmente são conflitos de interesse, né? Assim, cada país vai tentar puxar a sardinha, né, vamos dizer assim, para o seu lado, e dentro do país tem as forças ali, né, as correlações de força, quem que vai mandar mais, né, que interesses vão sobressair para que aquilo seja realmente implementado, né, para realmente fazer uma contenção aí, enfrentar as mudanças climáticas. Aí eu vou encerrar minha fala por aqui. Obrigado, professora Rosângela, desculpa. Como nós temos 5 minutinhos só para encerrar nossa sessão, infelizmente o tempo virtual do nosso espaço aqui é pequeno, mas eu imagino que quantidade não é qualidade, a qualidade foi absolutamente muito boa, profunda, os debates todos que nós travamos aqui. Eu já anunciei lá no chat que todos os que não tiveram suas perguntas respondidas, que possam encaminhar, e a gente tem o maior prazer em encaminhar para os especialistas aqui presentes as perguntas que eventualmente possam interessar ainda respostas para vocês. Como nós temos esses poucos minutos, vou passar a palavra para cada um dos três nos dar uma mensagem positiva. Nós estamos precisando de mensagens positivas. Mudanças climáticas sempre deixam todo mundo meio deprimido, que o mundo vai acabar e tudo mais. Eu gostaria de cada um, em um minutinho, que é o que nós temos aqui, pudesse nos apontar caminhos possíveis ainda. Eu acho que a mobilização social ainda é possível, a gente pode reverter esse quadro, pode no mínimo mitigar as consequências das mudanças climáticas. Eu queria que cada um de vocês pudesse dar uma mensagem para a gente, de onde nós podemos enxergar uma luz no fim do túnel nesse cenário todo que vocês apresentaram. Então pode ser na mesma ordem, por favor, professor Cristiano, depois Luciana e Rosângela, tá bom? Muito obrigado. São diversas, apesar do cenário ser muito sério, da maior seriedade, né, as mudanças climáticas, de fato, na minha opinião, são o maior desafio que nós enfrentamos nesse século como sociedade. Nós temos, sim, que nos manter positivos. E nós temos algumas luzes pequenas que nos trazem esse positivismo. É um positivismo realista, no entanto. É um positivismo que considera a enorme seriedade do problema e nos leva à ação imediata. Nós temos uma urgência de ação para levar à diminuição de emissões e mudança, cessar a mudança no uso do solo, recompor floresta, né? E nós temos diversos exemplos localizados ainda em pequena escala, tanto no Brasil como no exterior, de sucesso. No âmbito das cidades, de melhorar locomoção e diminuir emissões, substituição de meios de produção, diminuição e melhora nos padrões de consumo e produção, né? São vários exemplos que perpassam por toda a cadeia de produção e consumo, né? Eu não vou citar aqui exemplos específicos, né? Mas não posso deixar de falar da agricultura sustentável, da agricultura, da agroecologia, da agricultura orgânica, da agricultura biodinâmica, como um exemplo, né? Todos no mesmo guarda-chuva da produção de alimentos, né? Que de quebra ainda trazem mais segurança alimentar, né? Nas cadeias
curtas de produção e consumo que evitam emissões por transporte. Isso já são exemplos. Nós temos os CSAs se implantando no Brasil, que são isso, Community Supported Agriculture, né? São iniciativas fantásticas, nós temos muitos exemplos. Eu, pessoalmente, participo de exemplos desse tipo e tenho certeza que as medidas, com medidas top-down e bottom-up adequadas, nós seremos capazes de lidar com esse desafio enorme, enorme que se coloca. Mas teremos que atuar com todas as nossas forças para que isso seja possível. Obrigado, Cristiano. Luciana, por favor. Vou falar rapidamente. O professor Cristiano colocou vários exemplos muito positivos, né, que já trazem esse otimismo para a gente. Então eu vou reforçar a parte da colaboração, da cooperação, do diálogo, né, que precisa ser feito entre diversos setores da sociedade, a academia, os tomadores de decisão. Então a gente precisa caprichar nisso para a gente chegar, né, nesse consenso da ação para refrear essas mudanças, né? E vou dizer também que o ser humano é capaz de fazer coisas tão incríveis, né? O ser humano pode compor obras sinfônicas, imagina, coisa mais preciosa, né? Então a gente é capaz de fazer coisas tão incríveis, eu tenho certeza que a gente vai conseguir entrar em acordo para preservar o equilíbrio do nosso planeta. Então sou otimista nesse sentido. Passo para a professora Rosângela. Obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Obrigada. Eu também acho assim que a gente já tem bastante informação, a gente já conhece, né, alguns processos, a gente já tem instrumentos para conter, né, para ajudar a conter e enfrentar as mudanças climáticas. Então, o que cada um puder fazer no âmbito aí dos seus hábitos, né, do seu local de moradia, da sua comunidade, isso vai ter um impacto, né? Mas isso só também não basta. Eu acho que é muito importante a mobilização, a participação, né, dos debates políticos sobre isso, a pressão, né, para que os governos reconheçam a importância, né, que as mudanças climáticas têm e que façam algo, né, para conter. E tem que ser algo assim que não é uma coisa de gestão, né? Tem que ser um projeto realmente, né, de Estado, né, que pense o país, né, que tipo de desenvolvimento se quer, né, não só o crescimento econômico que é tão buscado, mas o desenvolvimento e como que a gente pode fazer isso. A gente tem pessoas, né, acho que o Congresso Acadêmico é um exemplo muito grande, né, quando a gente vê tudo que é divulgado, apresentado, todas as possibilidades que a gente tem, né, até de desenvolvimento de tecnologias, né, para realmente estar nesse desafio que, como eu coloquei no início, né, é da civilização mesmo, né, a gente precisa pensar o que a gente quer como espécie para continuar sobrevivendo no planeta e, de preferência, minimizando, né, os efeitos das mudanças climáticas aí, especialmente sobre as populações que são mais vulneráveis, né, que estão em situação de vulnerabilidade. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, professor Cristiano, professora Luciana, professora Rosângela. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Agradeço a equipe técnica que nos apoiou todo aí e convido todos que estão nos assistindo a continuarem vendo as demais mesas do Congresso. Temos ainda mais um dia e meio de atividades, coisas muito importantes. Amanhã temos uma mesa para falar de ODS, certamente voltaremos a falar de mudanças climáticas. Então, termino por aqui. Desejo a todos aí uma boa resto de manhã e cuidem-se da pandemia. As boas notícias estão chegando, nós já não temos aquele ministro destruidor que tínhamos até ontem. E as mudanças climáticas vão agora minimizar com certeza daqui para frente. As boas notícias realmente estão chegando. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos, bom dia, muito obrigado.